Pessoal, muito bom dia. Primeiramente, agradecer a todos pela participação. De certa forma, todos que estão aqui são parceiros e parceiras e empresas com as quais a IBEMA se identifica. Também temos nossos colaboradores hoje da IBEMA participando dessa live. Absolutamente todos eles, de forma direta, fazem parte desse marco importante que é o lançamento do novo Supera White, né? O protagonismo é uma palavra que cada vez mais vai fazer parte do nosso vocabulário e esse lançamento é um grande passo nessa direção para a IBEMA. Aos que não me conhecem, eu sou o Diego Grácia, gerente de estratégia de marketing e exportação da IBEMA. Esse evento, apesar de simples, e a ideia é que ele realmente seja algo rápido, prático e não maçante para vocês, tem um valor conceitual muito importante para a IBEMA. É um lançamento de um produto que, junto com ele, traz o peso de fortalecer nossa marca em termos de competitividade, de qualidade, e é mais um passo importante para a internacionalização da marca, que é um dos grandes objetivos nossos. A grande maioria de vocês nos conhece, aos que não conhecem, muito prazer. Somos a IBEMA, terceira maior indústria de papel cartão do Brasil, e estamos entre as 5 maiores da América Latina desse nicho. Como eu falei, a ideia é que o evento não seja maçante, afinal, acho que está todo mundo já um pouco saturado da quantidade de lives que a gente está tendo nesse período. Vai ser um bate-papo rápido e com uma apresentação do produto, obviamente. A gente vai passar por um vídeo e, na sequência, uma apresentação de PowerPoint um pouquinho mais técnica, para a gente trazer alguns detalhes. Mas para a gente enriquecer o nosso evento e tornar ele ainda mais produtivo para vocês que estão nos assistindo, a gente tem um público do Brasil e um público de fora. Depois da apresentação do produto, a gente vai ter a participação do Christian, um homem que tem um currículo extenso aí, então eu não vou falar do currículo duas vezes. Ele vai falar sobre o ambiente político e econômico brasileiro. E junto para esse bate-papo nosso, a gente tem a participação de líderes importantes da IBEMA. Está conosco o Newton, nosso CEO, o Fernando Sandri, nosso diretor de P&D, Júlio Guimarães, nosso diretor comercial, e o Christian, como eu comentei com vocês, é um doutor e grande cientista político brasileiro, e ali na frente a gente fala um pouco do currículo dele. Bom comentar com vocês que durante toda a live, vocês vão ter disponível aí um campo em que vocês podem mandar perguntas, direcionadas ou não, para as pessoas que vão apresentar. E no final, depois da fala do Christian, a gente faz uma rodada de respostas, aí uns 10 ou 15 minutos. Então, é basicamente, sem muitas delongas, eu passo a palavra para o nosso diretor comercial, Júlio Guimarães. Júlio, está contigo. Olá, bom dia a todos, primeiramente, nossos clientes diretos, gráficos, distribuidores, nossos clientes indiretos, end users convidados aí para o evento, imprensa e todo o time IBEMA também presente. É um momento importante, né, de muitas incertezas aí geradas pela pandemia, onde temos aí convivido aí com duas palavras aí vertentes importantes do dia a dia, que é a questão aí do distanciamento social e do chamado novo normal, que acho que todo mundo já está até cansado de ouvir, né? Mas que trazem ainda mais relevância e importância aí para a nossa cadeia de abastecimento, para a sociedade num momento como esse, né? Para a gente da IBEMA, é um dia muito importante, a gente está muito entusiasmado, muito confiante com o lançamento do Supera White, está muito alinhado, como o Diego comentou aí, com dois principais objetivos nossos, que é de reforçar aí o protagonismo que nós temos aí no mercado brasileiro, com grande participação no mercado, e principalmente trazer aí mais relevância para a IBEMA no cenário internacional. A gente quer ter aí produtos ser reconhecidos por vocês aí, cadeia, como produtos de nível de qualidade global, tá? Então, o que eu quero dividir bem rapidamente com vocês são 3 principais tópicos. O primeiro dele é falar um pouco sobre a estrutura de gestão da empresa. A IBEMA, ela era uma empresa de gestão familiar, né, até 2015, e de lá para cá a gente vem passando aí por um processo intenso de profissionalização. Desde então aí com o conselho administrativo, e que tem aí contribuído muito para que a gente alcance aí uma relevância cada vez maior
nesse cenário internacional. Para que vocês tenham uma ideia, em 2019, nós tivemos aí presença em outros 9 países ao longo do mundo, né? E o nosso primeiro semestre de 2020, a gente tem a expectativa de fechar já em 18 países. Então, estamos falando praticamente aí do dobro de número de países num cenário aí de praticamente 1 ano e meio. O segundo ponto que eu queria dividir um pouco com vocês, e que é bem importante para a gente, é a questão do core business. Nós da IBEMA, essencialmente, nós buscamos o tempo todo soluções para a cadeia de embalagem. Então, temos aí na nossa visão, até como um dos principais fortalezas nossas, a questão do portfólio, né? A gente tem aí desde produtos de alta performance no segmento de fibra virgem, como é hoje um dos objetivos aqui do lançamento, e também temos tido lançamentos importantes aí de inovação, também no viés aí de produtos de fibra reciclada, onde, por exemplo, alguns dos produtos nossos têm aí uma representatividade relevante do que a gente chama aqui de aparas pós-consumo, né? Criamos um modelo de abastecimento ligado à economia circular para trazer aí o resíduo sólido, o lixo da ponta e transformar também num novo subproduto de performance para o mercado, para mercados mais premiums, né? O terceiro ponto que eu queria dividir com vocês, e aí é algo que eu vou dar um spoiler aí, mas sem estragar um pouco da surpresa, é a questão do posicionamento da IBEMA. Nós estamos aí no momento final, praticamente, de lançamento do nosso novo propósito. Junto com ele vem aí o nosso manifesto, nosso atributo e também, principalmente, a nossa nova identidade visual. E é onde a gente, mais do que uma indústria de papel cartão, a gente vai se desafiar aí em olhar o sentimento que a gente consegue despertar no consumidor justamente no ato da abertura da embalagem do produto. Por quê? Dessa forma, a gente acredita que, conjuntamente aí com os 2 elos da cadeia, a gente consiga trazer muito mais rápido inovações que possam aí colocar o nosso negócio num patamar cada vez maior. Então, a gente vai focar muito em algumas características que a gente acredita que já tem e que ainda dá para potencializar, que é muito uma questão de proximidade com todo elo, de empatia e principalmente aí de vínculo, de confiança com todos os elos da nossa cadeia. Então, um recado que eu deixo para todos aqui é que nos provoque, nos traga oportunidades de inovação, mesmo que pareçam muito distantes, para que a gente consiga, juntamente com vocês, aí, desenvolver e trazer, a melhorar aí a expectativa de atendimento para a ponta, tá? Então, assim, para terminar um pouco do meu discurso, eu acredito que todos nós aqui estamos aí num segmento privilegiado, que cai menos do que a média que a gente tem percebido, e também está inserido numa utilização aí de insumos provenientes aí de bases de fontes renováveis, né, que é o papel cartão, e que eu acredito que com um trabalho bem feito em toda a cadeia a gente consiga aí atingir altos índices de reciclagem e que vão nos colocar aí no novo normal como um grande diferencial, que eu acredito que a nova expectativa de consumo ela potencialize a questão da sustentabilidade. Então, agradeço imensamente a presença de todos e passo novamente a bola aí para o Diego. Legal, Júlio. Obrigado. Eu não sabia desse teu spoiler, mas eu, como marketing, gosto do spoiler, que a gente já traz uma provocação e o povo já fica sabendo que a gente, em breve, vem com um posicionamento novo de marca e de propósito muito legal o trabalho que está sendo feito. Bom, então, finalmente, pra gente, de novo, né, sem delongas, a gente vai falar do produto, do Supera White, que é o grande assunto hoje, junto com a análise sociopolítica e econômica que o Christian vai trazer. Então, a gente vai começar com um vídeo do produto e logo depois do vídeo eu entro com uma que vai trazer alguns elementos técnicos do Supera White e exemplos de aplicação, tá? Então, vamos rodar o vídeo para vocês conhecerem. Se você pode andar, corra. Se você pode pular, voe. Se você pode existir, viva. A gente aprendeu que se é possível fazer mais, é possível ir além. Com o Speciala, a IBEMA conquistou reconhecimento, grandes parceiros e fez grandes negócios. Desta vez, a IBEMA vai fazer história.
Chegou o IBEMA Supera Wide. Para atender um mercado cada vez mais exigente, era necessária uma solução à altura. O Supera Wide foi criado para surpreender. O novo Triplex GC1 da IBEMA é um cartão branco de altíssima performance e rigidez. Sua fórmula permite um melhor desempenho em máquina para a criação de embalagens nos segmentos farmacêutico, cosmético e embalagens premium. Uma solução premium dentro dos mais altos níveis globais de qualidade. Uma novidade pronta para valorizar ainda mais as embalagens em todo o mundo. IBEMA Supera Wide. Feito para impressionar. Boa impressão nos 4 cantos do mundo. Legal, gente. Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Então, agora que vocês já sabem melhor o que é o Supera Wide, alguns de vocês receberam ou em breve vão receber amostras desse produto, assim como os mockups. Alguns que vocês já conseguem ver a aplicação aí na tela. A gente vai falar um pouco das características físicas do produto e do posicionamento, né? Então, o novo IBEMA Supera Wide é um produto de alta performance em nível global. Vocês vão ver bastante essa palavra, global. Uma solução premium dentro dos mais altos níveis globais de qualidade. Uma novidade pronta para valorizar ainda mais as embalagens de todo mundo. Então, a gente acredita e vai mostrar isso para vocês, que as características desse produto estão entre as melhores do mundo em termos de performance e rigidez, né? Então, o novo Triplex GC1 da IBEMA, o GC1 a gente já traz a classificação, o pessoal de fora já é mais familiarizado com esse termo, talvez aqui no Brasil nem tanto, mas GC1 é a classificação europeia para o que seria um cartão nessa composição de fibras, com o verso branco. É um cartão branco de altíssima performance e rigidez. Então, aqui a gente traz um detalhe maior dele a respeito das suas camadas. Então, a gente tem a parte do duplo coating, fibra de celulose branqueada, fibra de alto rendimento e a última camada também de celulose branqueada, tá? Ele é um produto que ele vai, a nova gama de gramaturas, ele vai do 190 ao 340 gramas. É importante comentar que algumas gramaturas elas vão ser específicas para mercado externo, tá? Para o mercado de exportação. Especialmente que quando a gente desenvolveu isso, construiu esse racional do desenvolvimento do produto junto com algumas pessoas de fora que têm conhecimento muito forte do mercado. E o próprio mercado americano, por exemplo, pediu uma tendência de um cartão 12 pontos, né? Então, algumas gramaturas são exclusivas para o mercado internacional. Sua fórmula permite um melhor desempenho em máquina para a criação de embalagem nos segmentos farmacêutico, cosmético e embalagem. Então, aqui a gente consegue ver algumas aplicações, né, dos mockups, já com uma impressão já um pouco mais trabalhada. Também aqui na parte de cosmético, a gente fez um mockup de skincare e do que seria também um protetor solar, tá? Aqui a gente traz um detalhe um pouco mais técnico do produto, que é a especificação, né? Como eu comentei, ele vai dos 190 gramas a 80. A nossa especificação técnica vai mostrar tanto a rigidez mínima quanto a nominal. A gente, por algum tempo, a IBEMA havia decidido de comunicar só a mínima, a gente vai agora apresentar também a nominal, que a grande maioria dos players faz na nominal. E em questão de espessura, a gente vai dos 12 pontos, como eu comentei, até os 24,9, quase 25 pontos, tá? Isso aqui, obviamente, vai ser disponibilizado para todos vocês e, assim, logo depois do lançamento, isso já vai estar disponível no nosso site, tá bom? Esse é um gráfico interessante. Talvez a boa prática diria para a gente não colocar tantas linhas no gráfico, mas a gente queria realmente trazer mais referências para que todos possam entender aonde esse novo cartão está posicionado.
Então, a linha em amarelo, que vocês veem no topo do gráfico, primeiro, esse gráfico trata da rigidez quadrática, né? Então, a linha amarela do gráfico traz o novo Supera White. A linha laranja, que ela está mesclada com várias no meio do gráfico, é a do especial. Então, aqui a gente já consegue entender qual é o benefício que a gente consegue extrair com o Supera White frente ao antigo especial. A gente vai ter gramaturas em que a gente vai ter algumas gramaturas a gente vai conseguir fazer migrações de até 20 gramas, com rendimento, então, às vezes, um pouquinho superior a 8% do que era o especial. E junto ali a gente traz no gráfico concorrente 1, 2, 3 e 4. Obviamente a gente não vai expor outras marcas, mas são marcas extremamente consolidadas no mercado latino-americano. E também aqui a gente traz 2 players fortíssimos europeus, tá? Que são reconhecidamente alguns do mundo. Então a gente vê que realmente o novo posicionamento do Supera White traz uma competitividade que o gráfico, o end user e etc. Vão poder explorar, tá bom? Aqui a gente traz a mesma num quadro. Todas essas informações a nossa equipe de consultores, né, de executivos vai compartilhar com vocês, vai fazer o corpo a corpo para vocês entenderem um pouco melhor do produto. E aqui eu gostaria de falar a respeito da transição, como que ela vai acontecer, né? Porque o Supera White vem para substituir o Especial. O Especial é uma marca com mais de 10 anos, ficou extremamente consolidada dentro do nosso portfólio, mas a gente entendeu que estava ficando um pouquinho para trás em termos de característica e fazia sentido a gente promover essa mudança. Junto com essa mudança, obviamente fica claro para vocês de que a gente está usando a marca Supera, que é o nosso GC2, uma marca, é o nosso duplex aqui para o Brasil falando, né? É uma marca extremamente consolidada e reconhecida na categoria dele. E hoje é o nosso principal produto, inclusive para o mercado externo, para o mercado de exportação. E a gente está dentro de um planejamento de simplificação do nosso portfólio. Então, justamente trazer agora o conceito do nosso GC2, o Supera White como o nosso GC1, já é o novo desenho da arquitetura de portfólio que a gente vai trazer para o mercado. Muitas vezes a gente entendeu que o nosso portfólio poderia ser um pouco confuso, e a gente está já nesse trabalho de simplificação. Então, falando a respeito do período de transição, a gente vai ter ambos os produtos coexistindo por 4 meses. Então, a gente vai ter produção dos 2 produtos por 4 meses, junho, julho, agosto e setembro. A gente vai poder produzir tanto o Supera White quanto o especial em todas as gramaturas. Em outubro, a gente já não produz o especial e faz uma última produção em novembro, que daí são com algumas contas remanescentes. Então, a gente pode falar que tem praticamente 6 meses para promover o processo de homologação ou de substituição, e a gente sabe que alguns pipelines de desenvolvimento dentro das gráficas ou do end user às vezes podem ser um pouquinho mais lentos. A partir de dezembro, e obviamente todo 2021, a gente já não roda mais a linha de especial, a gente só roda a linha do Supera White, tá bom? Então, a partir da apresentação é isso. Eu gostaria agora de chamar para bater um papo o Fernando Sandri, nosso diretor de P&D. O Fernando vai falar um pouco a respeito do planejamento desse produto, de como o P&D adquiriu um papel muito importante aqui da IBEMA a respeito de inovações e tendências. Então, Sandri, passo a palavra para você. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando Sandri, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento na IBEMA. E quando recebemos a demanda da equipe comercial e marketing sobre esse novo produto, a gente sentiu que nós tínhamos aí pela frente um enorme desafio, né? Mas rapidamente integramos todos os setores da empresa, assumimos com toda a força, energia, a busca de soluções para que a gente pudesse atingir as metas estabelecidas. E aí, aproximadamente uns 6 meses, a gente trabalhou num briefing, fazendo planejamento do projeto, buscando
com as fontes de materiais, como que a gente poderia fazer isso na fábrica. Finalmente, lá em 28 de junho do ano passado, a gente realizou a primeira produção do 300 gramas, que, ao olhar ali as primeiras folhas as produzidas, elas ficaram muito boas mesmo. Então, o produto já nasceu oferecendo resultado positivo, e com isso a equipe ficou muito entusiasmada com os primeiros resultados. Estabelecemos uma série de testes industriais dentro e fora do Brasil. Enfim, a gente conseguiu consolidar depois em todas as gramaturas, né, todo o processo produtivo estável e capaz, né, de forma que ele conseguisse dar o resultado prometido na produção, depois dos processos posteriores de corte, vinco, montagem de embalagem, utilização final, na impressão, como vocês viram, as amostras que o Diego mostrou ali também. Então, a gente notou aqui que, para a IBM, a gente estava fazendo história ao conseguir fazer um produto com esse nível de exigência, né? Mas a gente conseguiu isso porque temos uma equipe muito focada. A IBM investiu muito forte na sua equipe de P&D, tem pessoas extremamente talentosas em conjunto com as outras áreas da empresa, né? E que isso foi fundamental para ter essa proximidade junto com a área comercial, com o marketing, né? Olhando essa demanda dos clientes, o que era necessário, né? E a gente conseguiu ter sucesso nesse produto, dessa resposta. Esse produto está em linha com um plano geral nosso, que a gente sabe que a sociedade demanda porque as embalagens elas se evoluam, né? Elas não fiquem paradas. A gente precisa evoluir com os produtos. Então, tem uma demanda muito forte em redução de gramatura para redução de peso de embalagem. Isso é muito positivo. A gente sabe que isso é uma tarefa que é muito forte, e a gente, nesse produto, consegue reduzir uma gramatura pelo seu aumento de rigidez. Então, isso também vai muito em linha com a demanda da sociedade, e isso faz com que a gente tenha um portfólio adequado para isso, né? A gente sabe também que o papel cartão e os produtos de origem florestal têm uma vantagem muito grande por ter um ciclo renovável, né? Consegue mitigar mudanças climáticas. Isso nos motiva a avançarmos também em outras linhas, como substituição de embalagem, que hoje tem uma fonte não renovável. Então, estamos buscando, na medida do possível, buscar soluções para isso, que são desafios também muito grandes, e a gente está muito focado em dar respostas rápidas nesse sentido. Mas quero, de uma forma resumida, falar para vocês que é uma alegria muito grande a gente estar aqui com vocês nesse momento, e repasso ao Diego aí. Desejo um abraço a todo mundo. Obrigado. Obrigado, Sandro. Você falou da equipe do P&D e, obrigatoriamente, um reconhecimento ao Augusto Arnes, que é o nosso gerente de P&D, obviamente, junto com toda a equipe. O Augusto estaria nessa live conosco, até a questão para a gente não deixá-la tão extensa. O Sandro veio representar toda a equipe, mas fica o reconhecimento para o Augusto e toda a equipe pelo trabalho que foi desenvolvido. A gente não podia deixar de falar isso. Reforçando para todos, antes de eu passar a bola para o Newton, reforçando a todos que a parte de perguntas ela fica disponível durante a nossa conversa, mesmo durante a fala do Christian, e no final a gente vai responder algumas perguntas entre 15 minutos, então fiquem à vontade, tá? Então, para a gente encerrar a nossa parte e logo passar a bola para o Christian, que vai ser um conteúdo muito rico, passo para o Newton, nosso CEO. Newton, sua vez. Bom dia a todos. Meu nome é Newton Saraiva. Acho que boa parte de vocês me conhece. Eu estou aqui na IBEMA já desde 2017. Obrigado pela sua participação e atenção nesse momento tão especial para nós aqui da IBEMA. A pergunta que muitos de vocês devem estar se fazendo agora é a mesma que eu me fiz há algumas semanas atrás, né? Por que lançar um produto novo no meio de uma pandemia e no meio de uma crise econômica tão forte? Talvez a maior crise econômica dos últimos 100 anos. Apesar de tudo, né, é preciso olhar para frente. Não podemos assistir a toda essa crise
parados. A IBEMA acredita muito no papel da coragem e vamos em frente. Nos últimos 3 meses, eu tenho participado diariamente de comitês de crise. Em nenhum momento deixamos de priorizar a saúde e a segurança de nossos colaboradores, fornecedores e clientes. Fazemos parte de uma cadeia produtiva essencial. Não podemos parar. As cadeias que fazemos parte, farmacêutico, alimentos, higiene e limpeza, nunca precisaram tanto de nossas embalagens e de nosso esforço. Olhar para frente, na verdade, foi consequência do nosso gerenciamento de crise. Daí a decisão de seguir com investimentos fortes em P&D e marketing mesmo nesse momento. Na verdade, P&D praticamente dobrou, nós dobramos nosso investimento em P&D nos últimos 12 meses e estamos muito contentes com essa decisão. Com essas reflexões em mente, na verdade, a pergunta do porquê fazer esse lançamento se transformou em por que não fazer. Por isso estamos aqui. Estamos muito felizes e orgulhosos de lançar um produto de classe mundial. Realmente um produto que vai reforçar nosso compromisso e nossa imagem, tanto com qualidade quanto presença global. Por fim, acreditamos na força e na resiliência do nosso país. Tenho certeza que passaremos por essa crise, mais uma, né? Com mais lições aprendidas e sairemos mais fortes. O Brasil não é um país para amadores, né? Não é mesmo. Mas amamos muito o nosso país, mesmo assim. Mesmo que às vezes o nosso país pareça não merecer, né? É quase que um amor incondicional. Tenho orgulho de estar aqui com vocês no lançamento do Supera White. Tenho certeza que nosso eterno conselheiro Ney Martins está muito orgulhoso do que estamos fazendo aqui pela IBEMA e a continuidade que estamos dando ao trabalho que ele começou. Foi na gestão dele que surgiu o Supera e para mim é um motivo de muito orgulho dar esse novo passo no Supera White. E antes de retornar a palavra para o Diego e passar para o Christian, gostaria de agradecer a cada um dos nossos colaboradores pelo esforço e dedicação nos últimos 2, 3 meses. Realmente não foi fácil, mas estamos aqui. E se não fosse o esforço de todos nós, aí, de todos eles, nós estaríamos aqui e nos preparando para a próxima fase. Muito obrigado. Diego, passo a bola para você. Obrigado, Newton. Acho que não poderia ter fechado melhor. As palavras muito bem colocadas. Então vamos apresentar o Christian. Vocês vão ver a bio do Christian aí na tela de vocês. Eu vou resumir, contando que o Christian é um doutor em ciência política formado pela Universidade de São Paulo, pela USP. Hoje presidente executivo da CropLife, portanto também tem um conhecimento grande e amplo no segmento do agronegócio. E, enfim, é um expert e certamente o momento que a gente está passando é bom a gente ouvir quem entende. Christian, agora é contigo. Obrigado, Diego. Bom dia a todos. Cumprimentar o Newton, em nome dele, cumprimentar todos os profissionais da IBEMA e todos os participantes do encontro, os colaboradores, os fornecedores, os parceiros, os clientes da IBEMA, e dizer que os amigos da IBEMA me convidaram aqui para traçar um pouco quais são as perspectivas políticas e econômicas do Brasil e, quiçá, o que vai acontecer depois desse período, no mínimo, diferente, para dizer o mínimo, da pandemia nas nossas vidas, das nossas famílias, das nossas empresas e no nosso país. Não é realmente uma tarefa simples, mas quando a gente se encontra em situações como essa, e essa não é a primeira que a gente enfrenta, a gente tem que fazer um exercício de olhar as coisas de longe, uma perspectiva mais estrutural,
e encontrar explicações que nos confortem, né, que nos sustentem para tocar e enfrentar os desafios. Então, é isso que eu preparei aqui, uma prosa muito coloquial, muito direta e informal, de uma meia hora, para ver se a gente consegue dar algumas diretrizes aí para enfrentar esses desafios da política, da economia e do ambiente empresarial. O ambiente e o momento da IBEMA é muito importante. Vocês veem aí o lançamento do Supera White, é um momento importante para a empresa, e ela está aí justamente dando um exemplo do que deve se fazer quando se enfrentam dificuldades. É continuar trabalhando firme, lançando produtos e enfrentando os mercados e, no caso da IBEMA, aí, iniciando uma trajetória de exportação, ampliando a exportação, e é isso que eu acho que também todo mundo deveria tentar fazer, porque a gente não deve esmorecer. Para começar a nossa conversa, eu acho que vale um comentário político, né? O Brasil teve eleições gerais em 2018 e a gente tem um novo governo. Não é um governo simples de se interpretar, é uma ruptura realmente depois de vários governos de uma orientação diferente, desde 2002 e 2003, né, com a eleição do presidente Lula, até 2018, a gente teve um processo, uma orientação de país, e agora a gente teve uma virada. Não é um governo trivial, vamos dizer assim, muito organizado. O presidente da República é uma figura que tem um estilo difícil, mas a gente pode, sim, avaliar que o governo tem coisas positivas. Tem uma parte do governo que é bastante eficiente. Eu diria que a pasta da economia, com todas as suas divisões de secretarias, estava fazendo um bom trabalho e ainda continua fazendo um bom trabalho depois da pandemia. Eu diria que a pasta da agricultura está fazendo um bom trabalho, a pasta da infraestrutura está fazendo um bom trabalho, a pasta das minas de energia está fazendo um bom trabalho. Então, existem aspectos positivos para se avaliar na política do dia a dia. Evidentemente que há muitos problemas, a gente lê nos jornais todo dia aí ameaças e comentários de crise institucional. Sinceramente, eu não vejo crise institucional no sentido da ruptura do regime. Não acho que vai haver renúncia, não vai haver impeachment, e acho que o que nós estamos vivendo são os enfrentamentos entre os poderes que são naturais da democracia, das democracias modernas. Evidentemente que um ou outro pode achar que um poder está exagerando na mão, vamos dizer, hoje em dia o judiciário tem tomado decisões que podem ser contestadas do ponto de vista das suas atribuições constitucionais. Às vezes acontece também com o legislativo, o próprio executivo tem dificuldade aí de se articular com os outros poderes, isso é fato, mas não vejo isso como algo negativo. Acho que quando a gente olha de fora, nós estamos aí num processo de amadurecimento institucional. É uma democracia jovem, é um governo novo, tem dificuldades de constituir base parlamentar, e assim as coisas avançam. Eu não acho, sinceramente, que esse noticiário do dia a dia deveria contaminar as nossas avaliações do ponto de vista estrutural. Não haverá ruptura no Brasil, e eu diria até, embora não tenha bola de cristal, que esse governo termina o seu mandato em 2022, nós teremos eleições gerais em 2022, e o Brasil vai ter que, através das instituições democráticas, escolher o seu destino mais uma vez em 2022. Aliás, 2020 é um ano eleitoral, nós temos eleições esse ano para as vereanças e para as cidades, tudo vai correr de acordo com o que se imagina, há uma prorrogação aí do tempo, parece que tudo ocorrerá em dezembro, mas elegerá-se prefeitos e vereadores, e não acho que haverá nenhum tipo de ruptura, sinceramente. Eu tenho transitado nos últimos 20 anos nos corredores de Brasília, em ministérios, em agências de regulatórias, em IBAMA, Anvisa,
várias instituições, e digo aos senhores que quem anda nos corredores ali, no segundo, terceiro, quarto escalão do governo, as coisas melhoraram. Ainda que seja muito difícil a administração pública brasileira, as coisas melhoraram, independente de discurso partidário, independente do presidente da República, etc. Há uma mudança positiva nas estruturas de Estado. Quando se fala de economia, que eu acho que é um tema que afeta ainda mais o nosso dia a dia, embora as coisas tenham o mesmo peso, a política e a economia, a gente tem um desafio muito grande. E aí o desafio é universal. O mundo vai ter já tem enfrentado uma paralisação econômica. As principais nações terão decréscimo do crescimento nos seus PIBs. O que se calcula para o Brasil, ainda com algumas variações, é uma queda de PIB em torno de 7% em 2020. Isso acontecerá no mundo todo, mais ou menos, mas será realmente uma experiência inédita, que não se viveu, que não tenha sido um momento de guerra mundial, tá certo? Então, realmente uma situação muito diferente, num mundo muito diferente. O Brasil não está fora do mundo, vai ter uma redução em torno de 7% de crescimento, e isso tem um efeito direto na vida de todos nós. O que vale destacar é o seguinte: o Brasil é um país grande. Um país grande, em tudo que se fala sobre o Brasil é grande. O território é grande, a população é grande, a capacidade de produzir qualquer setor que o Brasil desenvolveu nesses últimos 100 anos é tudo grande. Mas os problemas também são do mesmo tamanho, né? Quando os problemas chegam, eles também são grandes. Então, a gente tem que lidar com essa realidade. Os nossos números são sempre grandes e a pandemia tem demonstrado que, apesar de todos os esforços, o resultado também, o impacto da pandemia também é muito grande na sociedade, nos afetados pelo vírus e pela paralisação da economia. E o Brasil também é um país muito jovem. Então, se nós compararmos o Brasil com uma série de outros países aí do mundo que tem histórias alguns milenares, como o caso da China, Índia, o país é um país jovem, um país americano, está nas Américas. Ele tem, no século XX, na comparação com o desenvolvimento de todas as nações, o Brasil é o país que mais se desenvolveu em todo o século. O segundo lugar ficou com o Japão. Aqui a comparação é o que os países eram em produção, riqueza, estrutura em 1900 e o que eles passaram a ser no ano 2000. Nessa proporção e nesse período, o Brasil foi o país que mais se desenvolveu no século XX. E olha, eu estou dizendo isso pelo seguinte: o país passou por todo tipo de enfrentamento. Ele passou por 2 guerras, como foi o mundo inteiro passou, guerras mundiais, passou por um processo de ditadura, passou por um processo de autoritarismo depois, nos anos 60 e 70, passou por um crescimento em marcha forçada muito positivo e depois entrou numa queda absurda de crise fiscal e crise financeira nos anos 80, passou por hiperinflação, passou por uns anos 90, onde tiveram 5 crises internacionais no ambiente financeiro que afetaram, evidentemente, a nossa trajetória, a crise da Coreia, a crise da Rússia, a crise do .com, o 11 de setembro e a crise do México, todas elas numa década, e depois ainda enfrentou um governo, que eu não vou entrar aqui no mérito da questão partidária, mas um governo que teve um momento de grande euforia, injetou recursos públicos de forma atabalhoada no jogo da economia e não aproveitou as oportunidades internacionais que se apresentavam para arrumar a casa, e depois nós enfrentamos uma crise sem precedentes na história da República em 2015 e 2016, que foram crescimentos de menos 3,5% 2 vezes, que é uma coisa assim, para países do tamanho do Brasil, é uma coisa muito impressionante. E nós estamos aí, estamos vivos, né? E por que eu estou trazendo esses dados? Porque a mensagem é um pouco essa: o Brasil está vivo, o Brasil tem capacidade de enfrentar todo tipo de adversidade e manter-se, de alguma maneira,
apto a recuperar a sua atividade. E o que está acontecendo hoje em dia, e nesses últimos meses a gente já observa, é que o agronegócio brasileiro mantém-se funcionando de forma bastante competente. Logo em março, o governo decretou a essencialidade das atividades da agricultura, de toda a cadeia do agronegócio, e vejam o que está acontecendo nesse primeiro quadrimestre. O Brasil, um ou outro caso de queda de exportação, manteve a produção de alimentos, manteve o abastecimento dos brasileiros e manteve a exportação, e até em alguns casos aumentou a exportação de alguns produtos, e nós não estamos falando de meia dúzia de produtos, estamos falando de muitos produtos, né, com destaque, evidentemente, para a soja, para o milho, para o café, para o açúcar, para o suco de laranja, para o algodão e para as carnes, para a proteína animal, que é alimento para o mundo. O Brasil continua trabalhando, produzindo e exportando. Isso nos dá um certo conforto, porque nós estamos falando aqui de uma empresa e de um produto que estão indiretamente ligados ao agronegócio. A produção de papel e celulose vem das florestas plantadas, e é uma atividade que só cresce no Brasil, altamente qualificada, com alta tecnologia, e esse universo do papel e da celulose, das embalagens e todo esse universo que a gente está discutindo aqui, faz parte desse universo do agronegócio, e o agronegócio mantém o Brasil vivo, com recursos entrando, com empregos sendo gerados, com renda sendo implementada, e isso a gente deve prestigiar, porque há muitos países, inclusive vizinhos nossos, que não têm essa condição. Se eu estivesse vivendo em outro país, aqui, alguns vizinhos nossos, eu realmente tentaria pegar o avião de ida, e não é o caso do Brasil. Isso é muito importante para a gente registrar, porque, às vezes, a gente, em função do noticiário do dia a dia, vai ficando desanimado, e não deveria ser assim. A gente tem muita condição de se adaptar a condições adversas que afetam as nossas vidas, né? Eu fazia referência ao crescimento brasileiro e à capacidade do agronegócio. O agronegócio tem trazido divisas, tem garantido uma parte do emprego brasileiro, e a cadeia toda é o símbolo da vocação brasileira. A IBEMA também faz parte desse grupo de empresas que está dentro dessa cadeia do agronegócio, que é muito mais do que só a produção de alimentos, mas é todas as empresas e todos os serviços e negócios que estão vinculados à produção de alimentos. E essa é a vocação brasileira. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, sempre foi. Quem olha o Brasil, o que ele até 1950, esse país era uma grande fazenda de café, né? Até 1973, o Brasil ainda tinha 50% das suas exportações em torno do café. E olha o que aconteceu nesse país nos últimos 40, 45, 50 anos. É uma verdadeira transformação. Evidentemente que há muitos problemas sociais ainda a se resolver. Há o problema da corrupção, há o problema da educação, há o problema das diferenças sociais, diferenças regionais. Eu não estou querendo aqui descartar todos os desafios que esse país tem para enfrentar, mas eu quero trazer aos senhores, principalmente aqueles parceiros internacionais que estão aí hoje nesse encontro, quero dizer que todas as empresas, todos os grupos internacionais que vieram ao Brasil nesses últimos 100 anos, praticamente todos ficaram no país. E cientes e às vezes, impressionados com a diversidade, com as adversidades e com a complexidade do país, na sua burocracia, nas suas idiosincrasias, ficaram aqui e ganharam dinheiro. E não vai ser diferente agora. A pandemia veio afetar as economias de todos os países do mundo, o Brasil não está fora do mundo, vai saber se readequar às condições que se apresentam, ao novo normal, como se afirma agora na linguagem contemporânea, vai saber se adequar. Nós já estamos aqui fazendo uma atividade de uma maneira remota, que já se transformou em cotidiano, uma coisa que a gente não imaginava 4, 5 meses atrás, ou 3, 4 meses atrás. Estamos aqui todos integrados, trabalhando
fazendo as coisas funcionar, trocando informações, produzindo inteligência e lançando novos produtos. O Brasil é capaz de fazer isso. Então, eu digo, muito importante para quem é de fora e fica preocupado com os destinos do país, que isso aqui é mais uma diversidade que o Brasil está enfrentando. Mais uma em 120 anos de república, pouco mais de 120 anos de república, que nós vamos conseguir ultrapassar. Há muita queixa também, muitos comentários no mundo internacional sobre a performance brasileira em relação ao meio ambiente, sustentabilidade. Eu não diria que nós devemos se preocupar com isso. O Brasil é um país que tem, ainda hoje, em 2020, 67% do seu território exatamente como estava quando Pedro Álvares Cabral aqui chegou. Isso é foto de satélite, é dado científico da NASA. Portanto, a gente ainda tem uma quantidade grande de território preservado. A gente utiliza 7,8% do nosso território para a produção de alimentos. A gente ainda tem pelo menos 90 milhões de hectares para ocupar dentro das regras do jogo, dentro das leis brasileiras, para ocupar com produção de alimentos e impulsionar toda essa indústria que faz a riqueza brasileira. E poucos países têm essas condições. E a gente tem uma democracia e instituições se implementando e se aperfeiçoando. As pessoas, quando olham assim no dia a dia, ficam decepcionadas, acham que é uma instabilidade muito grande, mas quando a gente olha de fora, a gente vê que já são 30 anos de uma Constituição que, com todos os defeitos que tem, está sendo aplicada, necessita reformas, mas serão feitas dentro das instituições brasileiras. Então, o mundo ainda entende muito pouco de Brasil. A parte tanto da produção, os desafios, a capacidade dos brasileiros de transformar as coisas e das políticas públicas que são aplicadas por diferentes governos, pouca gente entende o Brasil. Mas nós que aqui estamos entendemos. E daqui não vamos sair, porque esse é um grande país, é um país que tem todas as condições de desenvolver prosperidade, de melhorar as condições da sua sociedade. Então, com essas palavras, eu queria concluir dizendo que o que a gente faz, o que a gente deve fazer, como é que a gente deve se preparar para um ambiente como esse de pandemia. Eu atribuo esse caso, tenho feito comparações desse caso da pandemia com dois casos que a gente viveu nos últimos 30 anos, que têm características muito similares. A primeira é a queda do Muro de Berlim, e a segunda é o 11 de setembro. Parecem coisas desconexas, mas são eventos na história mundial que ninguém foi capaz de prever, em primeira instância, e segundo, que tiveram efeito em todas as vidas humanas em todo o planeta. A queda do Muro de Berlim encerrou um período de relação geopolítica e mudou a agenda geopolítica mundial. Aos 11 de setembro, também ninguém fez previsão, alterou a agenda da segurança internacional e no dia a dia das pessoas, ninguém mais passou a pegar um avião sem ter que passar por um detetor de metais nos aeroportos. Isso foi resultante dessa mudança do ambiente de segurança internacional, do combate ao terrorismo. Isso continua. E agora a pandemia, que também ninguém foi capaz de prever as dimensões que ela podia ter, e os efeitos que terá certamente serão vinculados à agenda da segurança alimentar e da segurança dos alimentos, vinculada à saúde. A primeira linha da agenda internacional e nacional será a preocupação que nós vamos ter que ter com os micro-organismos, com os vírus, com as bactérias e com a qualidade daquilo que a gente consome e com a qualidade da saúde que a gente vai ter que passar a ter em função da possibilidade de acontecerem outras pandemias. Então, a gente tem que enfrentar isso com sabedoria. Os brasileiros serão capazes de fazer isso. E o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia? Acordar de manhã e cuidar da nossa família, cuidar da nossa saúde. Quem tem trabalho, agradecer que tem um bom trabalho e fazer daquele trabalho o melhor trabalho possível, né? Como está se fazendo aqui hoje, prestigiando a empresa que se encontra, se for uma empresa,
se for um serviço, se for uma indústria, se for uma prestação de serviço, se for uma atuação autônoma, não importa. Prestigiando que tem uma atividade importante, fazer dela a melhor atividade possível, aplicar em tecnologia, lançar novos produtos, enfrentar com coragem, como disse o Newton, com coragem o que vem pela frente e em terceiro lugar, ajudar, como puder, aqueles que não vão ter condição de trabalhar, que serão muitos brasileiros que ficarão num período aí, nos próximos meses, talvez anos, em situação de uma situação menos privilegiada. Então, cuidar desse ambiente. E como é que se faz isso? Prestando atenção na política, elegendo bons candidatos, pessoas comprometidas com as políticas públicas, com a austeridade dos recursos públicos, austeridade, o bom uso dos impostos que a gente paga e um engajamento na atividade de representação política. Eu acho que essa é a mensagem fundamental que a gente deve guardar para enfrentar esses desafios. E, com isso, eu encerro esse comentário, Newton e Diego. E, se tiver alguma pergunta, alguma observação, eu vou ter prazer em participar. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Christian. Excelente o cenário que você traz. Tratou de várias inquietações que nós temos a nível Brasil e também uma preocupação da imagem que seja o investidor estrangeiro ou mesmo quem pensa em formar uma parceria de cliente e consumidor com uma empresa brasileira. Esse momento a gente não tem controle sobre as notícias que vão para fora, e é importante a gente trazer a realidade, a robustez e a resiliência que tem o Brasil e as vantagens naturais que a gente tem aqui, inclusive no nosso setor, que é a parte de celulose e papel. Eu vou começar contigo, porque você tem ainda um tempinho, e se você precisar se estender um pouco na resposta, não tem problema. Uma das perguntas está aqui: qual seria o impacto econômico para o Brasil caso ocorra uma segunda onda do Covid, visto que outros países já estão entrando em normalidade e economias mais maduras tendem a se recuperar mais rapidamente? Olha, eu acho assim, para essa primeira experiência, eu já acho que o Brasil deveria se diferenciar de comparações com outros países, como tem sido feito nesses últimos meses. A gente recebe muitas informações de comparações com Suécia, com Itália, com Espanha, com Bélgica, com Reino Unido, com Alemanha, com Coreia. E eu acho que são comparações, de uma certa forma, equivocadas. O Brasil é um país, são vários países dentro de um mesmo país, são várias regiões com perfis diferentes. O que acontece em São Paulo hoje é completamente diferente do que está acontecendo em Minas, é completamente diferente do que está acontecendo no Ceará, é completamente diferente do que está acontecendo em Manaus. Então, a gente tem que saber avaliar o país de acordo com suas características. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente deveria comparar a nossa performance com países como a Índia, como a China, como o Paquistão, como o Irã, que são países que têm outro tipo de estrutura e outro tipo de sociedade com limitações econômicas. O Brasil não pode emitir um boleto de 2 trilhões de dólares, como fez os Estados Unidos, de um dia para o outro. Nós não temos essa capacidade e não vamos ter. Depois, o Brasil já fez um exercício recente, aliás, contra toda a ideologia do grupo da equipe econômica, de injetar recursos públicos para enfrentar a pandemia. Me parece que é o que deveria ter sido feito mesmo. Não há o que fazer para evitar que a curva, né, de contaminação fosse muito incisiva, para alargar a tal da curva de contaminação. Fez um exercício aí de isolamento social e recursos públicos foram injetados na vida de dezenas de milhões de brasileiros. Isso veio da onde? Isso vem de emissão de dívida. Para as pessoas terem uma ideia, o que o Brasil ia economizar com a reforma da Previdência, que demorou 30 anos para ser votada, e foi votada ano passado, e foi garantido uma economia em 10 anos de 800 bilhões de reais, o Brasil já gastou 800 bilhões de reais abril, maio e junho em função da pandemia. Então, aquela economia que a gente ia fazer, a gente já gastou agora
em função da pandemia, para dar uma dimensão de quais são os desafios do Brasil em relação a outros países. A gente não tem condição de tomar decisões que foram tomadas por outros países. A gente tem que, infelizmente, tomar a decisão menos pior, que é começar uma abertura e retomar o caminho da economia e acreditar que não haverá uma segunda onda de pandemia, porque se houver, não haverá condição de cofre público, nem haverá recurso público para cobrir dezenas de milhões de brasileiros que precisam ter a sua renda para comer no dia seguinte. É uma situação muito diferente de outros países do mundo. Então, primeiro eu quero crer que aqui não haverá uma segunda onda. Se houver uma segunda onda, a reação do Estado não poderá ser a mesma que foi nessa primeira, simplesmente porque não há recurso para isso. O risco de o Brasil chegar... O risco não, o Brasil já chegou a um endividamento em relação ao PIB de 100% em relação ao PIB, com esse endividamento que vai ser resultante da pandemia. Nosso endividamento em relação ao PIB há 10 anos atrás era de 55% do PIB, que é o nível médio dos países em desenvolvimento. Países que têm endividamento em torno de 90%, 100% são países ricos. Os Estados Unidos tem 100%, a Alemanha tem 85%, a Itália tem 120%. O Brasil vai chegar a 100% sem ser um país rico. O Brasil não enriqueceu nessa época em que ele poderia ter enriquecido. Então, as medidas aqui têm que ser de outra categoria, de outro nível. A gente tem que deixar a economia funcionando, evidentemente com toda a cautela, com grupos de risco acima de 60 anos isolados, com todas as ações de higiene que têm que ser tomadas em conta nas empresas, no transporte público, nas aglomerações sociais, mas não é possível manter esse isolamento fixo durante mais uma rodada. Essa é a opinião que eu tenho, me parece muito evidente que isso não é sustentável para que as pessoas vivam de forma minimamente aceitáveis e consigam atingir a sua dignidade, porque é uma questão de alimentação. 50% do orçamento das famílias brasileiras vai para alimentos, para você ter uma ideia da importância que tem comer na renda brasileira. Se as pessoas não tiverem renda, elas não vão comer no Brasil. Então, é disso que se trata, muito diferente dos europeus, muito diferente dos americanos, dos japoneses. Então, a gente tem que analisar a coisa de uma maneira diferente do que esses países que a gente vê as comparações no WhatsApp. Legal, Cristian, obrigado. Eu vou continuar contigo, aproveitar que você está com fôlego. A gente tem uma pergunta que aborda a parte ambiental que você tinha comentado. Então, como você vê as demandas ambientais em relação à conservação de florestas e quais são as ações que você, Cristian, acha importantes que sejam feitas em relação a isso? Olha, eu vou começar pelas florestas, porque nós estamos aqui no ambiente do papel da celulose e tem um aspecto que esse setor comunica permanentemente e ainda assim a sociedade ainda tem uma dificuldade de saber. 100% do papel e da celulose produzidos no Brasil e exportados para o mundo vem de florestas plantadas. Não se derruba uma árvore de floresta tradicional, tropical, Mata Atlântica, para se produzir papel e celulose. Isso é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Inclusive, tem comunicação de organização não governamental que apela para isso, como se a gente estivesse arrancando a floresta para produzir celulose, e isso é feito em vários outros setores do agronegócio, e a gente tem que ser capaz de consciência e com dados e fatos mostrar para os brasileiros e para o mundo que o agronegócio, de uma forma geral, não é responsável pela eventual destruição dos recursos naturais no Brasil. Não é a soja, não é o milho, não é o suco, não é a laranja, não é o café, não é a cana, não é a produção, não é o algodão que tem efeito sobre a ocupação das florestas. O problema da ocupação das florestas é de extração ilegal de madeira e, em algum outro caso, de ocupação com a pecuária extensiva para ocupação de terra. Certo? Esse é um primeiro ponto. Tudo isso que eu estou falando é importante porque nós estamos vivendo agora
um momento de muita tensão no mundo todo em relação à maneira como o Brasil lida com o meio ambiente e a agenda de sustentabilidade. O Brasil tem uma agenda de sustentabilidade. Quem conhece o Código Florestal, que é uma lei que foi promulgada ainda em 2017. O Código Florestal é uma lei de ocupação de uso da terra no Brasil, é uma lei altamente restritiva à alteração da natureza brasileira, né? É a lei mais restritiva do mundo em relação à preservação do meio ambiente, e ainda assim a gente é acusado de ser os grandes causadores da destruição da natureza no mundo. A gente tem projetos e processos interessantes de integração lavoura-pecuária, floresta, que são uma invenção brasileira. A gente tem acusações de todo tipo contra a utilização de insumos no Brasil que não são verdadeiras. Eu faço parte hoje de uma instituição que trata justamente desse tema, utilização de defensivos, biodefensivos, sementes. A gente é acusado de ser o maior usuário de defensivos no mundo, de agrotóxicos, para quem não gosta, e isso também não é verdade. A gente está em 6º lugar na utilização por hectare, porque você tem que fazer a avaliação de acordo com a utilização por hectare. Se você pega o número bruto, evidentemente que o Brasil está em primeiro, porque é o país que tem 2 ou 3 safras por ano. E os outros países do mundo agrícola, todos eles só têm 1 safra por ano, e são países que estão no ambiente temperado. Então, esse tipo de informação que eu estou trazendo aqui, que é óbvia para nós, elas são ignoradas por todos aqueles que querem colocar no Brasil a culpa pela destruição do meio ambiente e a acusação de não ser um país sustentável. O Brasil tem problemas? Evidentemente que tem. Evidentemente que tem. Tem grilagem de terra? Tem. Tem destruição de floresta? Tem. Mas o que se faz nesse país pela preservação do meio ambiente é absolutamente ignorado pela agenda internacional e pelos brasileiros, muitas vezes, né? Então, a gente tem que dizer o que está certo e o que está errado. E o Brasil faz muita coisa certa em meio ambiente. A agricultura toda, 95% da sua agricultura é toda desvinculada da questão do meio ambiente. O produtor rural é o maior interessado em manter as nascentes de água, as reservas legais, a proteção do rio. Ele é o maior interessado, ele sabe a importância que aquilo tem para a manutenção dos mananciais de água, para a manutenção da biodiversidade e tudo que é necessário para manter a terra em ordem e a produção com alta produtividade. Então, acho que esse é um tema muito importante, vai cada vez mais fazer parte da nossa agenda, faz parte da agenda do papel da celulose e da IBEMA, e o Brasil tem que conseguir agora comunicar isso para o mundo. Tem sido um desafio enorme e, por enquanto, nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo na capacidade de convencimento das sociedades, tanto da brasileira quanto da internacional, de que aqui existe, sim, uma agenda sustentável bastante competente. Legal, Christian. Obrigado. Eu vou agora trabalhar outros temas aqui que chegaram mais em relação ao produto. Eu volto contigo com mais uma pergunta que eu recebi, que eu achei bem inteligente, que fala dos nossos países aí de fronteiras, e que a gente tem muito cliente que está assistindo aqui, que a gente tem uma atuação forte também em Paraguai, Argentina, Bolívia e outros. Eu só vou levantar outros aspectos aqui a respeito de produto e da atuação da IBEMA. Júlio, tem uma pergunta aqui que fala a respeito do volume de exportação. Eu mesmo poderia responder, mas eu acho que de forma macro é legal passar a bola para você e depois qualquer coisa eu complemento. Eles estão a pergunta é: qual o volume de exportação do cartão GC1 hoje pela IBEMA e quais as nossas projeções? Então, acho que você pode fazer um contexto macro, aí se precisar eu complemento. Tá, fechado, vamos lá. Hoje, como você mesmo até havia comentado anteriormente, né, o carro-chefe nosso de exportação, ele é o Supera GC2, né? Então, assim, o nosso volume hoje é muito inexpressivo, tá? Mas por que a gente acredita que ele tem essa participação um pouco representativa? Justamente pela questão do padrão de qualidade e competitividade que ele tinha
frente aí os principais players globais, né? Ele é um cartão que ele funciona bem o Speciala no mercado brasileiro. Ele estava ali numa categoria mediana de performance, mas para fora ele não funcionava. Então, a gente tem sim uma expectativa de crescer muito, por isso a gente tem falado muito da questão do mercado global, né, com essa nova característica. E a nossa expectativa, assim, ela é de exportação, a gente não entra com um limitante hoje, tá? A gente opera aí nos últimos anos com cerca de 85%, 90% da nossa capacidade total produtiva. A gente tem feito uma série aí de investimentos em competitividade estrutural, até para meio que desafiar a nossa capacidade nominal de produção. O mercado interno, ele continua sendo muito importante para o nosso negócio e continuará sendo. Mas com tudo que a gente tem feito, a gente entende que, para o nível de investimento que a gente está, quando a gente chegar ali no limite ali de 90%, 95% da capacidade, vai ser exatamente o momento onde a gente vai discutir, talvez, aí possíveis aumentos de capacidade, processos de fusão e aquisição, obviamente dentro do tamanho, né, do potencial de investimento que a gente tenha. Mas, assim, eu não colocaria, talvez, um limitante hoje de volume, né? É uma estrada muito grande aí, eu acredito, a ser preenchida, e que a gente acredita que com esse padrão de cartão que a gente está lançando, o sucesso dele vai ser bem de curto prazo. A gente deve aí mais do que triplicar, quadriplicar a nossa média de vendas dessa linha, tá? Legal. Acho que eu quero aproveitar a pergunta até para transmitir uma mensagem que eu sempre levo para os nossos clientes do mercado externo. Como o Júlio falou, hoje a gente está chegando próximo a chegar ao número de 18 países atendidos. A gente vem num crescimento importante nos últimos 2 anos, e eu acho que uma inquietude comum do mercado em relação ao player brasileiro é talvez uma política sazonal, uma política não tão consistente de entrada e saída no mercado da exportação. Eu sempre reforço isso, eu acho que aqui é um fórum importante, para dizer, primeiro, de acordo com a dinâmica que a gente tem de volume aqui dentro da IBEMA, o que a gente exporta não afeta o que a gente consegue ofertar dentro do mercado nacional. Acho que esse é um recado essencial. O segundo quando a IBEMA toma a decisão de sair para a exportação, ela esse é um plano estruturado. Ou seja, a gente não sai, historicamente a IBEMA não sai se aventurar no mercado de exportação, né? Seja só pelo benefício da moeda, do dólar, a IBEMA tem o perfil consistente e regular do abastecimento do mercado de exportação. A gente pensa que esse mercado tem que representar aqui dentro entre 30% e 35% do nosso volume. Inclusive, é uma necessidade nossa interna, quando a gente fala de exposição também em dólar para alguns insumos. Então, basicamente, esse novo GC1, o Supera Y, ele vem ser, assim como o Supera já dentro agora de uma nova categoria, uma grande arma nossa para que a gente possa internacionalizar ainda mais a marca e estabelecer o nome da IBEMA entre os maiores players mundiais de papel cartão, colocando um produto de extrema competitividade. Eu posso falar com segurança que, em termos de rigidez e de performance, esse produto vai estar entre os top 5 ou top 3 a nível mundial, tá? Eu até queria comentar, só complementar, Diego, bem rápido, é que assim, tá claro, acho que para todo mundo, que esse produto ele não está sendo lançado de 3 meses para cá, né? Ele não é, na verdade, uma onda que está se gerando por conta da questão da valorização cambial que se teve. Ele é um produto já desenvolvido, já como o próprio Fernando Sandri comentou, né, próximo aí de 1 ano, e que eu acho que o que torna hoje a gente cada vez mais competitivo nessa regularidade que o Diego comentou na exportação é justamente o avanço que a gente tem tido na parte também de custos, né, para poder fazer um cartão muito bom, que compete aí no mesmo nível internacional dos principais players, e que para a gente, obviamente, seja um mercado que traga também uma rentabilidade.
porque o fato de não trazer a rentabilidade é o que faz ter oscilação entre performa lá fora, depois tira, volta, depois quando tiver interesse volta de novo lá para fora, depois concentra no mercado interno. Então, o que eu queria trazer para vocês é uma certa estabilidade e dividir que a nossa estratégia ela é sim de se manter regular nesses mercados que a gente vem buscando aí nos principais países de atuação, como o Diego mencionou, tá? Legal. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que faz mais sentido direcionar para o Júlio. Para o Júlio, não, desculpa, para o Newton. Primeiro, acho que dizer que a gente está recebendo muita mensagem de parabenização e também parabenizando o Christian pelo discurso dele. Newton, gostaria de saber se a IBEMA sentiu os reflexos da queda de 18,8% na produção industrial em abril, noticiada hoje. Está com o microfone fechado, Newton. Opa, agora está aberto. Agora sim. Sentimos, sim. Nós tivemos aí um primeiro trimestre relativamente bom. Março a gente até passou relativamente bem, mas abril e maio sentimos uma queda aí da ordem de 20%, muito em linha com o que a gente vem sendo divulgado pela mídia aqui no Brasil. Para os próximos meses, a gente não gosta de fazer muita previsão, a gente está trabalhando praticamente semanalmente, revisando volumes, revisando capacidade industrial, mas a gente não vê muita diferença nos próximos 2, 3 meses. Acho que a recuperação deve ser lenta. Certo, Diego? Certo, legal. Sandri, a gente recebeu algumas perguntas técnicas do produto, mas eu acho que eu vou... Algumas falam do ganho de rigidez, perguntam a respeito do ganho de rigidez, se vai permitir fazer trazer alguns benefícios em relação a reduzir a gramatura, né? E pela nossa tabela que a gente apresentou, sim, vai permitir. Mas eles estão perguntando se, em termos de superfície, cor ou alguns outros elementos, o que o Supera White se diferencia do Speciala. Acho que é bom a gente, pelo menos para quem já é um pouco mais familiarizado, informar de que esse produto vai ser produzido em turvo, hoje onde é produzido Speciala. Então, Sandri, uma abordagem um pouco mais ampla a respeito de quais diferenciações o P&D enxerga entre o Supera White e o Speciala, não somente por rigidez, ou se ali na frente também a gente vê alguns outros aspectos de melhoria, tá? Ok. Sim, o foco principal do produto ele é rigidez, é desempenho, que é o principal drive que tem para a gente poder reduzir a gramatura, reduzir a quantidade de material necessário, né? Para fazer um serviço, por exemplo, que precise de 10 toneladas, a gente imagina que vai ser necessário comprar um percentual menos, depende da relação de gramatura, por exemplo, vai precisar de 9 toneladas. Então, é esse o objetivo do projeto, é esse o objetivo da entrega. Para isso, né, o desafio foi manter as características, né, de printabilidade, de lisura, de brancura, né? Então, a brancura, a alvura dos dois lados, e ambos os lados, né, do cartão, ele é muito similar ao Speciala, né, com pouquíssima diferença, mas esse é o desafio, né? Você aumentar a rigidez e manter essas características, né? Porque a tendência normal é que essas características piorem, né? Porque você tem que fazer ser mais agressivo na matéria-prima, né? E acaba prejudicando a formação do papel. Mas com vários ajustes e o know-how da máquina de papel que temos junto com o desenvolvimento dos fornecedores, foi capaz de aumentar, sim, a rigidez, mantendo as características dos produtos que hoje nós temos. Então, perfeitamente, ele pode ser substituído rapidamente, plenamente. É difícil, cada projeto é um projeto, a gente tem que testar um por um, né? Mas certeza absoluta que terá um sucesso, é só correr o caminho, fazer todo o processo que precisa ser feito e certamente substituirá plenamente o Speciala atual, com esses ganhos de gramatura que está sendo colocado. Legal, obrigado, Sandro. A gente, enfim, teve uma audiência aí, acho que a última notícia que eu tive foi de 250 pessoas, e a gente sabe que tem muitas empresas que estão reunidas fazendo as pessoas juntas,
Então, essas informações são importantes. E falando um pouco a respeito desse processo de homologação, dessa migração, vocês ou receberam ou em breve vão receber essas amostras, né, em formato A4, e a partir dessa data do lançamento, se eu não me engano, a partir do dia 6 agora, já na sexta-feira, a gente tem um volume de material em formato padrão, pelo menos padrão Brasil, né, que são 77 por 113, em que a gente vai, junto com o executivo, com o consultor da IBEMA, vocês vão poder conversar, debater a respeito da logística de como trabalhar essas amostras, para que a gente possa fazer essas homologações. Para fechar, acho que a gente tem uns 4 minutos ainda para a gente fechar às 11h20, não estender mais. Tem uma pergunta aqui interessante, Christian, que eu queria voltar contigo. Gostaria de saber como você avalia a retomada econômica dos países fronteiriços que, de certa forma, dependem muito das transações comerciais com o Brasil. Então, como eu falei, a gente tem uma carteira importante e tem uma participação importante nos mercados vizinhos e, obviamente, existe essa preocupação também de Argentina, Paraguai, que são grandes parceiros comerciais do Brasil. Olha, eu vejo os vizinhos, a nossa circunstância aqui, né, a circunstância geográfica, ela tem cada vez mais uma heterogeneidade de situações. Você vê, por exemplo, o caso argentino, que eu, sinceramente, não falo isso com nenhuma satisfação. Eu acho que a Argentina vai passar por um momento, de novo, muito difícil. Acho que o governo atual tem uma postura em relação à austeridade fiscal, enfim, um posicionamento político que já está tendo efeito sobre a capacidade argentina de retomar desenvolvimento, de ter aumento de poupança, etc. A Argentina vai enfrentar uma época muito dura. O Paraguai, por sua vez, é um país que está indo relativamente bem. É muito curioso o que acontece no Paraguai, tem uma parte de presença brasileira no desenvolvimento, né? É um país que tem uma burocracia, para a América Latina, uma burocracia muito pequena, um regime tributário simples, uma população jovem, alfabetizada, na proporção latino-americana, é melhor do que a média. O Paraguai é um país que oferece boas oportunidades, pelo menos do ponto de vista macroeconômico, tem apresentado bons números. O Uruguai também, embora seja um país menos pujante do que o Paraguai, acho que tem uma mudança de governo relevante agora, que vai dar um perfil mais liberal para o país. O Peru também tem uma situação que, apesar da instabilidade parlamentar ali, política, a economia peruana deu sinais de que o país está vivo. E aí você tem a Colômbia, que é um país que sempre tem, de todos eles, acho que junto com o Chile, são os 2 países que apresentam a melhor capacidade de enfrentar os desafios do mundo moderno e tem programas de governo e programas econômicos que me parecem mais adequados para promover a prosperidade. E tem o caso venezuelano, que eu acho que é uma tragédia universal. Eu não consigo ver tão cedo a Venezuela encontrar uma saída. É uma questão assim, é quase que evitar uma guerra civil, já seria uma grande coisa. Não consigo realmente ver um futuro no curto prazo para a recuperação venezuelana. Então, e a Venezuela era um grande consumidor de produtos brasileiros, exportações brasileiras chegaram aí nos anos 90, a Venezuela é um dos maiores parceiros comerciais do país, né? Comprador de quase tudo. Então, é uma coisa que teve um efeito na exportação brasileira em principalmente produtos industrializados, muito grande. Então, é uma variação aí. A Bolívia, não sei se tem muita importância para o negócio de vocês, mas a Bolívia é um país também menos pujante, mas está muito estável, do ponto de vista, apesar de ter um presidente com orientação política mais exótica, a economia está muito estável, porque é muito dependente do gás e do petróleo, né? O petróleo teve um impacto agora muito chocante quase, né? O petróleo, mas agora já está voltando, já chegou a $40 o barril, está começando a estabilizar.
Então, eu acho que depende muito do país. De uma forma geral, a América Latina continua sendo uma heterogeneidade total de cenários e de oportunidades. Agora, há mercados, sempre mercados para serem conquistados. Os brasileiros têm chance sempre de ocupar mercados na América Latina, coisa que nunca foi feita de forma incisiva pelos brasileiros. É muito discurso e pouca prática, né? Só na agricultura que houve uma expansão importante de Paraguai e Bolívia, com a presença de brasileiros produzindo soja e milho, que tem um efeito grande no crescimento desses países. Mas acho que não dá para ter uma resposta homogênea para tantos cenários diferentes nesse nosso continente aqui. Legal, obrigado, Christian. Bom, para a gente respeitar o horário também, não estender, a gente recebeu, agora no final, a gente recebeu muita pergunta, acho que em todos os aspectos de negócio, e mais perguntas para o Christian, mas se a gente for responder tudo, a gente vai até amanhã. Eu acho que vale a pena, caso o Newton ou mais alguém queira fazer alguma consideração final. Acho que veio várias perguntas perguntando da vantagem e desvantagem em relação ao que é o Super White para o Speciala. A gente abordou isso em diversos pontos na apresentação, mas, para resumir, ele traz uma melhor performance, ele permite uma maior área de impressão, porque você consegue sair de uma gramatura mais alta para uma gramatura mais baixa, isso gera o rendimento. Eu acho que tem um aspecto aqui ambiental que a gente tem que considerar, que muitas das empresas têm um objetivo que está de encontro com os objetivos da ONU, do milênio, é de reduzir a quantidade de resíduos, a quantidade de embalagem. E quando você faz essa migração em peso, né, em peso você está proporcionando uma redução. Newton, Júlio, Sandri e o próprio Christian, eu deixo aberto para vocês fazerem as considerações finais. Bom, da minha parte, assim, é só agradecer a presença de todos e acho que pegar um gancho do que você comentou, né? Como eu comentei na parte de portfólio, né? A gente sim busca essa questão da redução, da geração de resíduo sólido, onde trabalhamos aí com a parte de fibra virgem e entendemos também que temos o espaço aí também para o cartão da fibra reciclada, né? Que por mais que ele trabalhe aí talvez com um pequeno aumento na gramatura, é inevitável que para o nosso produto, principal produto aí de 50%, não deixa de ser a paras que a gente está tirando do mercado, da ponta, né, que está indo para o lixo, para o aterro, voltando para a produção, e aí você acaba utilizando aí basicamente só metade da formulação ele de fibra virgem. Então, acho que também é um dos grandes desafios que a gente tem no Brasil, que é a Política Nacional de Resíduo Sólido, mas também aí que já é um cenário bem encarado aí também no cenário internacional. Então, só agradecer e reforçar esse ponto, e aí nos colocar aí todo o time comercial 100% à disposição aí nos próximos dias, para que a gente ajude e auxilie aí a fazer essa transição do Speciala para o cartão Super White, inclusive também aí com os próprios end users, tá? Obrigado aí, bom dia para todo mundo. Valeu, Júlio. Bom, Diego, deixa eu gostaria só de colocar que a área de P&D está extremamente voltada para esses desafios da sociedade, para a evolução das embalagens, a evolução do papel cartão, que estamos aí, contem sempre conosco, a equipe toda do P&D e da empresa como um todo, né? Estamos muito junto aí com o Júlio, o Diego nas demandas, então ficamos aí muito felizes em serem desafiados, né, para novos projetos e novos desafios, então contem com a gente, estamos aqui buscando esses novos desafios. Então, obrigado a oportunidade e passo a bola de novo aí, Diego. Acho que consideração final do Christian, aproveitar para agradecer a participação do Christian, enriqueceu muito a nossa live, a quantidade de perguntas que veio para você aqui é grande, acho que a fluência e a propriedade que você tem com o que traz o assunto e da forma coloquial fica muito claro com todo mundo, ela é acessível e realmente mostra quão robusto é esse país e que a gente tem que continuar apostando nele. Obrigado, Christian, deixa os últimos 30 segundos aí. Obrigado, Diego. Queria cumprimentar o
presidente, na figura do Newton, a todos os diretores e a todos vocês, dizer que eu acho que a IBEMA está fazendo a coisa certa, ela tem que continuar firme, lançando o produto, parabenizar pelo novo produto, o Supera White, e dizer que esse é o caminho certo, exportar e continuar trabalhando e passar esse espírito de empreendimento e de enfrentamento das adversidades para todo mundo. Acho que esse é um pouco o espírito. Tem muita gente que está passando por situações difíceis, mas esse tipo de evento dá um incentivo para todo mundo continuar firme para retomar as atividades. Então, cumprimentar vocês, o setor de vocês está junto no agronegócio, o agronegócio é a vocação brasileira, e nós temos um país que tem essa sorte, vamos dizer, de poder ter gente inteligente, tecnologia, sol, terra, água, e a gente tem que aproveitar e tirar o melhor dessas oportunidades. Vamos em frente, vamos se preocupar com a política, porque é dali que saem as soluções. Obrigado pela oportunidade, prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Cristian. Se quiser, as tuas últimas palavras e a gente encerra. Bom, primeiro, parabenizar o Diego pela organização. Muito bem elaborado tudo, a sequência, muito bacana, parabéns mesmo. Agradecer ao Júlio, P&D, pelo esforço, ao Christian pela objetividade, pela honestidade, né, nas opiniões, sem papas na língua, né? A gente tem que falar o que tem que falar, e não necessariamente com palavrão, né? E agradecer a presença de todos e lançar aqui um desafio para o Diego, para o Júlio e para o Sandro, né? Já que a resposta ao por que não lançar esse produto foi tão bem respondida, por que não lançar mais um? Eu sei que tem um produtinho na manga aí, acho que a gente não precisa segurar. Já tem até nome, né, Naturale, mas não vou falar muito mais, para não estragar ainda mais surpresas. Já estão querendo me bater ali, né, Júlio? Mas parabéns a todos e obrigado pela atenção. Obrigado. Estão quebrando minhas pernas com os spoilers, mas tudo bem. Obrigado, gente. Agradeço a todos pela participação. Grande prazer. Até mais.